Nós abrimos o nosso coração para Ti nessa noite, Deus. Vem habitar em nosso meio, Senhor. Tu és o todo desejado. Tu és todo desejado. Nós abrimos o nosso coração para Você nessa noite, Senhor. Pai, nós Te pedimos que o Senhor venha, estabeleça o Teu reino em meio de nós, Pai. Sim, Jesus, nós oramos, Pai. Estabeleça o Teu reino em nós, Pai. Venha o Teu reino, venha o Teu governo sobre essa cidade, Pai. Nós levantamos as nossas vozes nesse momento, Senhor. Levantamos as nossas vozes, Senhor. Sim, Deus. Abrimos o nosso coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para
Abram-se os portões e entrará o Rei Jesus. Abram-se os portões, abram-se os portões e entrará o Rei Jesus. Abram-se os portões, abram-se os portões e entrará o Rei Jesus. Abram-se, abram-se os portões, abram-se os portões e entrará o Rei Jesus. Espírito Santo, abram-se os portões, abram-se os portões, abram-se os portões. E quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Cai o Espírito da profecia sobre nós. Cai o Espírito da profecia sobre nós, sobre as nossas casas, sobre os nossos lares, sobre os nossos lares. Nos traga arrependimento. Nos traga temor. Até que o nosso coração seja totalmente seu. Pois só tu és digno. Santo e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam. Tu és digno de tudo.
glória seja dada a você. E tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Dia e noite o incenso a ti subirá. 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 Dia e noite o incenso a ti. Dia e noite o incenso a ti subirá. Dia e noite o incenso a ti. Dia e noite o incenso a ti subirá. Dia e noite o incenso. Te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, ei, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, sim, te exaltamos. Pois só tu és digno, Cordeiro Santo de Deus, o único digno de desatar os selos. Pois só tu és digno, Cordeiro. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Pois tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo.
pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Quero conhecer-te cada dia mais, a ti estar em tua presença e adorar. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti, queremos tua presença, Jesus. Falta
Oi, gente, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui para dar continuidade na série O Deus desse Século, que tem sido anunciada nos últimos domingos pelo pastor Fábio, Leandro e Serginho também esteve passando por aqui, deixando a compreensão desse assunto tão sério no nosso presente século. E eu quero contribuir com aquilo que o Senhor tem falado no meu coração a partir desse assunto. Antes de a gente entrar naquilo que eu quero falar, eu só queria mencionar dois textos bíblicos que têm sido a base do que já foi falado aqui acerca desse assunto. Nós sabemos que o foco é o Evangelho, e o que tem sido abordado é as mensagens que até mesmo Paulo chama de outro Evangelho, que tem sido infiltrado por meio do engano nesse presente século. Eu quero ler duas passagens, queria que você me acompanhasse. A primeira está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Talvez esse texto foi um dos textos fundamentais que norteou o nosso pensamento para falar desse assunto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, nós já sabemos que existem várias menções bíblicas falando que nos últimos dias, Satanás, o Deus desse século presente, de fato infiltraria a mensagem tentando deturpar a seriedade do Evangelho. Então, essa menção que Paulo faz nesse texto deixa claro isso para nós. Vamos ler agora o segundo texto, que também vai deixar bem evidente a seriedade desse assunto. Eu quero que você me acompanhe lendo Judas, no versículo 4. Pois certos homens, falsos mestres, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus, que é o Evangelho, em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Esse texto que eu li de Judas, eu fiz aqui, na verdade, uma parafrase da palavra o Evangelho, mas aí na sua Bíblia você vai ver que, na verdade, a menção é a graça de nosso Deus. E eu consigo conectar a graça de nosso Deus com o Evangelho, com a boa notícia. Então, eu só queria fazer uma apresentação desses dois textos para relembrar você que a Bíblia menciona que iriam se levantar por meio de uma orquestra demoníaca, movimentos tentando deturpar a pregação do genuíno Evangelho. Eu quero que você pense que tudo que nós temos escutado serve não somente para fazer um alerta na sua vida, na sua jornada cristã, mas para preparar você para os dias que estão por vir, porque à medida com que se aproxima do retorno de Jesus, as trevas, o período de trevas aumenta. A gente sabe que existe também um poder de Deus que vai ser liberado, mas a gente não pode esquecer que a palavra mesmo promete, nos orienta que nos últimos dias o aumento da maldade, o aumento da mentira vai vir com muita intensidade. Então, eu quero entrar agora no que especificamente eu quero abordar dentro desse assunto, o Evangelho, tratando a questão do engano. Eu quero abordar um assunto muito peculiar do nosso conhecimento como cristãos, que é sobre a sinalização do Evangelho. Eu quero que você entenda que não basta nós estarmos cientes somente que o Evangelho está sendo atacado. Existem outras mensagens do Evangelho que estão sendo pregadas e que vão ser pregadas à medida com que os últimos dias se aproximam. Mas eu quero que você pense que o Evangelho tem de sinalizar o fim dos tempos, tem de sinalizar o reino vindouro. Eu quero falar com você nessa hora
sobre os valores do reino de Deus. Nossa, mas qual é a relação que os valores do reino de Deus têm com o engano? A questão é que se nós não estivermos preparados para entender e se proteger da pregação do falso evangelho, nós corremos o risco de não somente nos perdermos na mensagem que está sendo deturpada e pregada e que aparentemente é bela, mas nós corremos o risco de não nos apropriar corretamente da mensagem e do intuito do evangelho. O evangelho tem um foco. O evangelho basicamente ele expressa o plano eterno de Deus. E quando nós entendemos que precisamos nos proteger de falsos evangelhos que têm sido pregados, nós também precisamos compreender que o evangelho genuíno tem de ser um comprometimento tão sério em nós, que se ele de fato é verdadeiro, ele sinaliza para o reino vindouro. E isso aumenta a minha e a sua responsabilidade como portadores das boas novas. Eu quero falar com você do contexto do Sermão da Montanha. Você pode estar se perguntando, nossa, o Sermão da Montanha tem uma relação com o Evangelho? Sim, eu quero te explicar o porquê e como nós podemos debruçar o nosso coração, não só na compreensão do Sermão da Montanha, mas como nós vamos, de fato, se comprometer na prática do Sermão da Montanha, que, resumidamente, expressa os valores do reino de Deus. Eu sei que o Sermão do Monte, provavelmente, é um contexto que você deve conhecer vastamente, mas nós temos que tomar cuidado acerca do que nós estamos falando do Evangelho, porque não basta somente entendermos que a mensagem do Evangelho tem sido pregada à tentativa de deturpá-la, mas precisamos fazer uma reflexão e vermos se de fato estamos comprometidos com a prática do verdadeiro Evangelho. Então, eu posso conhecer a mensagem do genuíno Evangelho, mas se comprometer com ele de fato é uma outra etapa. Eu quero que você abra a Bíblia comigo, e no capítulo 4 de Mateus, eu quero fazer uma menção da caminhada de Jesus, logo quando ele começa a chamar os primeiros discípulos, até levar você a entender o ponto que ele se assenta, provavelmente sobre um monte, e começa a expressar os valores do reino de Deus. Eu quero que você então vá comigo no versículo 23, nós vamos ler do versículo 23 até o versículo 25. Mateus 4, 23 e 25. Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas. Então, nesse contexto, Jesus estava pregando o Evangelho. Então, nós quase aqui estamos entrando no contexto do Sermão da Montanha, ou seja, dos valores do reino de Deus. Então, isso deve fazer compreender que os valores do reino de Deus está muito vinculado sobre o Evangelho. Continuando. E curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Versículo 24. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoninhados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Versículo 25. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Antes de entrarmos no capítulo 5, que é mais diretamente o esboço das bem-aventuranças e do Sermão da Montanha, eu quero que você pense que no capítulo 4, logo depois de Jesus chamar os primeiros discípulos, ele saiu por toda Jerusalém pregando as boas novas, e os discípulos o acompanhavam junto com a multidão.
Agora, a partir do capítulo 5, nós vamos ver que o que Jesus vai fazer é uma continuidade, ou seja, uma conexão com a mensagem que ele estava pregando no fim do capítulo 4, ou seja, o Evangelho. Vamos acompanhar comigo Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Aqui nós vamos já entrar na primeira bem-aventurança, mas antes de começar a expressá-la, eu quero que você medite que Jesus se retirou da multidão, subiu no que provavelmente a gente destaca como monte, né, que é o que define esse sermão como o Sermão do Monte. Nós sabemos que ele estava numa região montanhosa de Jerusalém, e logo depois os discípulos se achegam até ele, e daí Jesus vai ensiná-los a respeito dos valores do reino de Deus. Eu quero que você entenda que o conjunto do Sermão da Montanha é de fato a expressão da legislação do reino de Deus. E a conexão que eu quero que nós façamos juntos com esse assunto é que, quando nós falamos do engano, quando nós falamos da necessidade de tomarmos cuidado para nós não nos apegarmos sobre um falso evangelho, nós precisamos entender que a apropriação que estamos fazendo do genuíno evangelho deve ser em nós mais do que somente o conhecimento da verdadeira mensagem das boas novas, mas deve fazer com que nós nos comprometamos em sinalizar o reino vindouro. Quando Jesus estava pregando o evangelho, ainda aqui no capítulo 4, como eu acabei de ler, o que ele estava querendo dizer? Olha, essas coisas que eu estou anunciando diz respeito a um reino vindouro. Se nós tivéssemos tempo para ver várias menções aqui em todos os evangelhos, nós vamos ver que Jesus várias vezes se deparou com os discípulos, indagando ele a respeito de quando o reino dele se estabeleceria. A expectativa dos discípulos era que, como Jesus estava anunciando naquele momento os princípios do reino, ou seja, as boas novas, eles estavam com uma grande expectativa de que o reino de Jesus, semelhante ao reino de Davi, fosse ser estabelecido naquele momento. Então existem várias menções que nós vemos os discípulos falando: Jesus, tá, mas tudo bem, é agora que você vai estabelecer o reino em Jerusalém? E Jesus fala: ainda não é a hora. E tem outras menções que ele fala: não compete a vocês saber a hora exata. Então, eu quero que todos nós compreendamos que fazer o anúncio do evangelho, de fato, é se apropriar da mensagem das boas novas, ao ponto de que a nossa própria vida sinalize valores do reino vindouro. Eu quero chamar sua atenção agora sobre o que de fato o reino de Deus expressa, irmãos. O reino de Deus não é um reino abstrato. O reino de Deus é um reino concreto, um reino palpável. De fato, o Messias, o Cristo, governará todas as nações da terra por meio do seu trono que se estabelecerá em Jerusalém. Então ele está nos chamando para compreender a necessidade do genuíno evangelho, não somente para conhecermos essa bela mensagem. As boas novas é uma bela mensagem, elas são um conjunto de coisas que, sabe, faz com que os nossos olhos brilhem, mas é mais do que isso. Nessa menção do Sermão da Montanha, a qual os discípulos ficam aos pés de Jesus, ele está abordando princípios práticos que apontariam para o reino vindouro. Então, nessa hora, nós vamos começar a ler a partir do versículo 3, do capítulo 5 de Mateus, que aí a gente já vai entrar na primeira bem-aventurança. Eu quero que você pense que é um convite para nós entrarmos na realidade de sinalizarmos o reino vindouro.
Sabe, eu faço uma reflexão sobre a minha jornada cristã. O quanto eu sinalizo o reino que eu menciono. Eu falo do reino a qual eu sirvo. Eu testemunho do reino a qual eu sirvo. Mas, de fato, a coisa mais forte que nós podemos fazer sobre o reino que nós servimos é viver os princípios dele, que estão expressos através do Sermão da Montanha. Nós vamos ver que o Sermão da Montanha vai contra a cultura do século presente. Porque o século presente está sendo dominado por um Deus, por Satanás. E os valores do reino de Deus chocam-se com os princípios do Deus deste século. Então, compreende que ver aqui o conjunto das bem-aventuranças e o contexto completo do Sermão da Montanha, que é capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é entender que Jesus está nos chamando não para olhar uma lista de coisas e agora achar que nós devemos fazer ela uma a uma, mas é compreender que essa expressão do Sermão da Montanha é de fato a própria natureza de Jesus, que precisa ser encarnada por nós, para que nós sinalizamos para o século presente qual reino nós servimos. As bem-aventuranças, de fato, é a expressão dos valores centrais do reino de Deus. Se nós olharmos, por exemplo, o nosso país, o Brasil, nós sabemos que existe um conjunto de princípios que falam acerca de quais são as bases do nosso pensamento econômico, quais são as bases do nosso pensamento social. E no Sermão do Monte não é diferente. O que nós vemos no Sermão da Montanha é a expressão dos valores do reino de Deus. Então, o Evangelho tem de ser acompanhada com uma vida embasada no Sermão da Montanha, ou nas bem-aventuranças, como a gente vai fazer uma abordagem breve aqui. Antes de entrar no versículo 3 aqui do capítulo 5, eu quero ler duas frases para você, que deixa claro que só falar do Evangelho, ou conhecer a mensagem do Evangelho, conhecer o plano eterno de Deus, não basta. Nós precisamos nos apropriar de um estilo de vida que sinaliza o reino vindouro. Vamos lá. A primeira frase que eu queria que você pensasse é: o Evangelho que não anuncia a vinda de um reino não é o Evangelho. Então, o Evangelho que não anuncia acerca da vinda de um reino futuro não é o genuíno Evangelho. A segunda frase que eu quero que você crave aí no seu coração é: precisamos nos livrar do engano de uma vida que não revela o reino vindouro. Percebe que a mensagem do Sermão da Montanha, ou seja, os valores do reino de Deus que se conectam com as boas novas, está totalmente atrelado em nós não vivermos em engano, à medida com que nós não conheçamos e nem nos comprometamos com os valores do Sermão da Montanha. A palavra evangelho é uma palavra muito evidente no meio cristão nesses dias, irmãos. Provavelmente, o livro que você está lendo, talvez algum artigo que você tem lido, provavelmente faz a menção da palavra evangelho. Eu tenho um senso no meu coração de que Deus está restaurando nesses dias a compreensão da igreja acerca do genuíno evangelho, aquele que faz com que nós reneguemos as paixões da carne e nos apropriemos da natureza de Jesus. Mas eu também tenho uma convicção forte em mim, que junto com esse entendimento, Deus está querendo fazer com que nós nos comprometamos com os princípios do Evangelho ou do seu reino. Então, viver uma vida sem se comprometer com os princípios do reino de Deus é viver enganado. É só ter um bom entendimento do que é o Evangelho, é expressar belamente a mensagem das boas novas. Um dos focos do Sermão da Montanha é que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus,
que tinham um conhecimento da Torá muito dominado no seu entendimento. Ou seja, o conhecimento do Evangelho, que já vinha sido expressado na Torá, precisa ser acompanhado de uma prática genuína. Eu gosto, inclusive, de falar, quando abordo o Sermão da Montanha, que esse assunto resolve uma questão muito incidente no coração de toda a igreja, que é: qual é a vontade de Deus? Ou, o que eu devo fazer para agradar a Deus? O Sermão da Montanha é a expressão clara dos valores do reino de Deus. Ou seja, a expressão da mensagem das boas novas. Então vamos nos debruçar no entendimento das bem-aventuranças e do contexto completo do Sermão da Montanha, que de fato nós vamos estar testemunhando sobre valores de um reino que não compactua com o presente século. Quando eu abordei agora há pouco a palavra contra a cultura, é que o Sermão do Monte é apresentado com valores totalmente contras a valores desse século. Nós podemos ver uma abordagem em Romanos de Paulo, um texto muito conhecido, falando da necessidade de nós renovarmos a nossa mente para não sermos amoldados a este pensamento secular. Basicamente, ele está expressando isso. Nós precisamos andar em renovo para não sermos moldados aos valores do século presente, e precisamos nos comprometer com a verdadeira mensagem e vida dos princípios do reino de Deus. Ou seja, o Sermão da Montanha. Vamos para o versículo 3. Primeira bem-aventurança. À medida com que eu for abordando cada aventurança, a minha intenção é expressar um pouco para você do que Jesus estava querendo dizer quando ele abordou cada uma delas. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Olha só, bem-aventurados fala de felizes aqueles, bem-aventurados aqueles, porque eles herdarão o reino dos céus. Nessa primeira bem-aventurança, que é os pobres de espírito, o que resumidamente nós entendemos por ser pobre em espírito? É entender que nós precisamos de ajuda para manter o nosso coração íntegro diante de Deus. Nós não conseguimos sustentar uma inteireza de coração sozinhos. Nós precisamos ser pobres de espírito. Sabe, de fato quebrar a realidade orgulhosa como uma consequência da nossa natureza do primeiro Adão, e reconhecer que precisamos de quem está do nosso lado para nos moldar, para nos fazer mais semelhante a Jesus, a fim de que a gente testemunhe das boas novas. Então, ser pobre de espírito é reconhecer o suficiente a necessidade de ajuda para manter um coração íntegro diante do Senhor. Segunda bem-aventurança, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Eu quero ler o trecho dessa bem-aventurança para ficar mais claro para você. Quer dizer que é estar desesperado o suficiente para ser extremo na nossa busca por rompimento progressivo no coração. Eu resumi aqui, um estado de quebrantamento genuíno. Isso está muito vinculado ao arrependimento. Nós não vamos experimentar da vida apegada aos valores do reino de Deus ou a mensagem do Evangelho, se de fato nós não estivermos comprometidos com um choro contínuo por rompimento. Caio, mas rompimento do quê? Rompimento da dureza do nosso coração. Eu resumi aqui quando eu li para você
que basicamente é chorar e clamar por quebrantamento constantemente, nós já entendemos que arrependimento é quebra de argumentos. Então essa bem-aventurança é basicamente chorar, ir além da nossa vontade pessoal, reconhecendo que precisamos quebrar os nossos argumentos, que servem como uma barreira de experimentarmos uma vida apropriada do Evangelho. Vamos para a terceira bem-aventurança. Versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Humildade é uma característica muito incidente e conhecida por nós a respeito da natureza do Cristo. Ele mesmo diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Eu gosto de pensar que o conjunto das bem-aventuranças, de fato, expressa um contexto único da natureza de Jesus. E isso fala a respeito do rei do reino vindouro. Então, humildade pode ser experimentada por nós, à medida com que nós nos comprometamos com isso. Compreendemos que a natureza do Cristo tem de ser embutida na nossa natureza, ou seja, deixarmos de lado, como Paulo menciona, a nossa natureza carnal, ao ponto de sermos desenvolvidos, ou seja, ao ponto de crescermos de glória em glória no homem segundo Cristo. Então, humildade é um dos desafios da nossa era presente. Humildade é um dos pontos mais complicados que pessoalmente eu considero neste presente século. Se nós formos olhar para o discurso do Deus desse século e para o que rege a mente daqueles que não estão sobre a liderança de Jesus, nós sabemos que humildade não é um valor. Humildade é a mesma coisa que você estivesse demonstrando a sua fraqueza. É como se alguém estivesse falando para você: mas você é fraco, você não consegue lidar com isso sozinho. Mas no reino de Deus, Ele mesmo nos ensina que precisamos desejar essa humildade da mesma forma com que naturalmente Ele é humilde. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é que todas as bem-aventuranças, as que eu já discorri, que a gente ainda vai discorrer, elas são acompanhadas de uma graça especial de Deus para nós conseguirmos nos apropriarmos dela. É impossível nós listarmos todas as coisas do Sermão do Monte como se fosse um checklist. O que é um checklist? É uma lista de checagem de coisas, e aí virmos riscando tudo aquilo que nós já fazemos, tudo que nós somos bons, que nós não somos bons ainda. A verdade é que nós somos maus. Nós não somos bons. Mas quando o nosso coração se aplica em se apropriar dessa fraqueza voluntária, reconhecendo que precisamos de Jesus, Ele mesmo libera uma graça específica para nós andarmos numa vida do Sermão da Montanha. Pare e pense, Jesus experimentou a vida na terra e Ele sabe das dificuldades da vida humana, mas Ele mesmo nos ensina que através da sua liderança nós podemos alcançar a mensagem do Evangelho genuíno. Ele nos ajuda a nos negar, a ser aperfeiçoado nele à medida com que nós abraçamos a nossa fraqueza, à medida que humildemente nós nos apeguemos nessa verdade de reconhecimento que nós não somos bons. Nós precisamos entrar na realidade da humildade. Esse é um desafio de todos nós nessa hora. Vamos para a próxima bem-aventurança. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Essa também eu quero ler com você.
é a fidelidade sustentável na busca por inteireza de coração e sinceridade em meio a mudanças circunstanciais. Essa mudança circunstancial fala de termos um coração misericordioso, mesmo mediante a momentos em que nós não estamos inclinados a liberar perdão, ou seja, sermos misericordiosos. Gente, esses valores falam da característica do reino vindouro, completa a mensagem das boas novas, testifica acerca do evangelho. É muito raso nós apresentarmos a bela mensagem do evangelho se ela não estiver carregada com a nossa apropriação, ou seja, se nós não estivermos parte naquilo que nós pregamos. Eu vivo igreja, você vive igreja. Nós sabemos que é um desafio entrarmos nesse estilo de vida, de coração misericordioso, porque toda vez que alguém pisa no nosso calo, nós não estamos prontos para perdoá-lo, para agir em misericórdia. Mas Jesus está chamando a nossa atenção, nos ensinando que se nós nos comprometermos com a realidade de sermos misericordiosos, nós vamos estar sinalizando para quem está ao nosso redor quais são os princípios do reino do Messias. Provavelmente você tem experiência de ter ao seu redor pessoas que não estão submissas à liderança de Jesus, ou seja, que não servem ao mesmo Deus que você serve. E qual é a maneira de nós testemunharmos o evangelho? Nos apropriando dos valores do reino de Deus. Então, onde é que nós vemos misericórdia no século presente, a não ser no meio do povo de Deus, que precisa da ajuda e da intercessão do Espírito para alcançar essa misericórdia? Porque envolve o cerne do evangelho, o negar a si mesmo, o ser confrontado, para que a nova natureza segundo Cristo seja produzida em nós. Então essa bem-aventurança de bem-aventurados misericordiosos confronta o nosso homem interior. Nós temos uma zona de proteção na nossa vida pessoal. E todas as vezes que nós somos tocados pelo erro ou pelo pecado do próximo, essa película, essa proteção não permite com que a gente acesse essa realidade misericordiosa. Ou seja, essa realidade de ser misericordioso. Então essa é uma reflexão para mim e para você de que o quanto nós temos conseguido liberar misericórdia, o quanto nós temos conseguido liberar perdão, ao ponto de expressarmos a tão bela mensagem do evangelho que é tão dita no meio cristão nesses últimos dias. Vamos para a próxima bem-aventurança. Essa é bem conhecida, Salmo 24 aborda essa bem-aventurança. Você vai se relembrar disso. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Essa bem-aventurança fala de nós mantermos o nosso coração purificado, mesmo mediante as estações da nossa vida. Salmo 24 nos convida: quem subirá ao monte santo do Senhor e permanecerá? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Então, pureza de coração é uma das características da natureza de Jesus que mais me atrai. É uma das belezas que os meus olhos brilham. Porque Ele olha, mas Ele olha com pureza. Ele ouve, mas Ele escuta com pureza. Ele interpreta
todas as coisas que estão acontecendo, mas é com um olhar terno, com um olhar puro. Então nós precisamos clamar ao Senhor que nos ajude a nos apropriar dos valores do reino de Deus, querer mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor quais são os princípios da vida dedicada que nós temos tido, ou seja, do evangelho que nós falamos que vivemos, do Jesus que nós falamos que amamos, do Deus que nós falamos que servimos. Quero chamar a sua atenção de novo. Falar somente do evangelho e não se comprometer com o estilo de vida que sinaliza para as características do reino vindouro, não é evangelho. Anunciar a bela mensagem do que a gente chama de plano de Deus ou propósito de Deus é fraca se não for acompanhada dos valores do reino que é expresso nesse plano tão belo de Deus. Então essa é a hora em que nós estamos sendo convidados a nos apropriar dos genuínos valores e da vontade de Deus. Nós estamos enfrentando um tempo muito difícil, o mundo todo está passando por um tempo doloroso, a pandemia do novo coronavírus tem sujeitado todo mundo a mudanças que ninguém estava preparado teoricamente. É claro que quando nós olhamos para a palavra, nós, por exemplo, conseguimos olhar para Mateus 24 e ver os sinais do fim, mas eu tenho certeza que assim como eu, você também foi surpreendido como um vírus pode mudar todas as coisas. Então, a relação dessa realidade da pandemia que eu quero conectar é que essa hora, onde nós estamos tendo tempo para refletir todas as coisas, onde nós estamos tendo que ficar bastante tempo em casa, é hora de nós revermos a mensagem a qual nós estamos nos agarrando de verdade. Se é um evangelho de pregação, ou se é um evangelho de anúncio, se é um evangelho que está embasado numa prática que sinaliza os valores de Deus. Entenda, não é um comprometimento com um princípio de reino abstrato que a gente imagina que vai ser, mas o reino de Deus é literal. Então a literalidade do contexto do Sermão do Monte é Jesus falando de coisas do cotidiano, inclusive, para todos aqueles que querem viver e desfrutar das boas novas. Nós não vamos somente ficar, mais uma vez eu quero chamar sua atenção sobre isso, sobre a bela notícia das boas novas, da pregação do evangelho, mas é o quanto ela é parte de nós e o quanto ela cumpre o seu propósito, de que à medida que ela se apega à vida de cada indivíduo, ela na sua originalidade testemunha de um reino. Como eu disse, os discípulos, o povo de Jerusalém, quando viu Jesus, quando viu os sinais acontecendo, quando viu ele ensinando o que ele estava ensinando, imaginava que o reino dele seria estabelecido naquela hora, porque os sinais e os princípios que Jesus estava abordando tinham uma semelhança muito grande com o reino vindouro que eles estavam aguardando. Eles faziam uma menção com o reino de Davi. Nós sabemos que o reino de Davi é um sinal do reino de Jesus. Então, assim como os discípulos estavam aguardando que aquele contexto todo, todos aqueles sinais, tinham uma relação com o reino que eles esperavam, nós precisamos compreender que a potência com que a mensagem do evangelho tem sido trazida a nós nessa hora, passa de somente um conhecimento, de encher a nossa consciência, de compreendermos a letra, mas de nos apropriarmos do evangelho, entendendo que ele expressa valores do reino vindouro. Se a nossa vida como cristão não expressar o reino vindouro,
eu tenho dúvidas acerca da funcionalidade daquilo que nós vivemos e chamamos de cristianismo. Ah, mas é difícil viver o Sermão da Montanha. É difícil se apropriar com essas coisas. Mas não estou falando, e Jesus mesmo não está abordando isso como uma realidade fácil, ou seja, que está suscetível à capacidade bela do homem. Não. Ele promete liberar graça específica. À medida com que nós nos comprometermos em viver, Ele libera graça para caminharmos sobre os valores dEle. Então, eu queria que você pensasse sobre isso nessa hora também. Vamos para a próxima bem-aventurança. Versículo 9, já estamos indo para o final. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Essa eu quero ler também. Porque serão chamados filhos de Deus, é a unção que gera paz, ou seja, reconciliação ao que está fora da vontade de Deus. Eu fiz um parêntese aqui. Restauração de relacionamentos, corpos, legislação e outras coisas. O chamado dentro do Sermão da Montanha de ser um pacificador ungido. Bem-aventurados pacificadores, aquele que estabelece paz. É um dos diferenciais que revela se de fato nós estamos inseridos na vivência do Sermão da Montanha. Muito nós queremos saber, por exemplo, sobre o nosso chamado. Certa vez eu aprendi que o nosso chamado está muito atrelado sobre a forma com a qual nós impactamos o lugar aonde nós estamos envolvidos. E aqui, esse contexto tem uma ligação muito forte com estabelecer paz nas relações. Ser um pacificador ungido mediante a um tempo, a um momento de caos como nós estamos vivendo. Então, qual é a palavra que nós conseguimos anunciar àqueles que estão em pleno desespero como resultado e sinal do reino vindouro que nós estamos pregando? Existe paz no nosso homem interior como consequência da apropriação desse conteúdo do genuíno evangelho? Ou seja, nós também não estamos sendo enganados em achar que estamos no evangelho, mas nós nem ao menos sabemos quais são os valores do evangelho que expressa o reino de Deus? Quero que você pense sobre isso. Isso desperta a nossa atenção. De fato, como nós temos aprendido com os nossos pastores locais, com o pastor Fábio e com o Leandro, não é sobre o quanto nós temos uma bela mensagem, não é quanto nós sabemos de uma nova mensagem, mas é o quanto nós nos apropriamos dela. Então, o evangelho vai ser efetivo à medida com que nós nos comprometemos com os valores, com os princípios do Sermão da Montanha. Então, ser um pacificador ungido, eu sei que você nessa hora deve estar pensando aí na sua casa, isso é muito difícil. Lembre-se, quando nós nos comprometemos com o contexto do reino de Deus, Ele mesmo promete liberar graça para nós andarmos sobre isso. Eu não tenho tempo para entrar no contexto completo do Sermão da Montanha, mas eu gosto muito desse assunto. E eu tenho aprendido que a cerne do comprometimento dos valores do reino de Deus, ou seja, o Sermão do Monte, não é o quanto nós somos 100%, ou seja, o quanto nós somos perfeitos, por entender que perfeição plena na origem da palavra genuína, perfeito, de não pecar, não é uma condição disponível para nós nessa era, mas tem uma coisa que está disponível para nós: o comprometimento 100% pela busca da perfeição. Então há uma diferença em sermos plenos 100%, mas não alcançarmos, porque não é uma característica para essa era, ainda nós não tivemos nosso corpo glorificado,
com a questão de que podemos ter um comprometimento em 100% na busca. Então é bom ressaltar isso agora, mesmo não conseguindo fazendo uma abordagem plena do Sermão da Montanha, mas quando nós olhamos para outras passagens, aqui no capítulo 6, também no capítulo 7, nós vemos que nós não precisamos ficar desesperados achando que nós não vamos conseguir, porque isso nós sabemos e o nosso próprio Deus sabe. Mas, como eu disse, à medida com que nós nos comprometemos com os valores que vai anunciar o reino vindouro, Deus se compromete a liberar uma graça específica para nós. O contexto do Sermão da Montanha, o contexto das bem-aventuranças, é de fato se apropriar das fraquezas voluntárias, porque tudo que eu estou falando aqui fala das minhas fraquezas, fala do que é mais difícil para mim: ser humilde, manter o coração puro, ser um pacificador, ser misericordioso. Mas tudo isso sinaliza característica do reino vindouro, ou seja, o reino vindouro é carregado da natureza do rei que irá reinar sobre esse reino, e esse rei é Jesus. Então eu gosto de falar que as bem-aventuranças expressa a natureza do caráter de Jesus. Vamos para a próxima bem-aventurança. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que clamam por justiça, é basicamente isso que está sendo expressado. Justiça é um dos aspectos mais evidentes do coração de Deus que nós temos visto no presente momento, né? Nessa hora que nós estamos vivendo no mundo. Nós vemos várias injustiças. Se nós olharmos para o nosso país mesmo, tenho certeza que você consegue listar um monte de pontos de injustiça. Mas por que eu estou fazendo essa relação? Porque a justiça divina, de fato, é diferente da justiça dos homens. Então, bem-aventurados os que desejam e têm fome e sede de justiça, está nos convidando a deixarmos a justiça humana que está atrelado a uma justiça rápida, aquilo que os nossos olhos veem superfluamente, mas é um convite para nós entrarmos na justiça divina. Eu gosto de pensar, até fazendo uma relação com o que nós estamos vendo nesse contexto da pandemia, não só no Brasil agora, mas no mundo todo, que ainda que tudo esteja um caos, ainda que tudo aparentemente vai de mal a pior, a justiça de Deus será estabelecida. A gente gosta de brincar no nosso meio, vai dar certo. No fim das contas, a vitória de Jesus é certa. Então eu quero chamar a sua atenção sobre esse fator da justiça. Ter fome de justiça, ter sede de justiça, é ter sede da justiça divina, é ser achado nele, se apropriar da justiça dele. Então, é um convite também para nós compreendermos as características da justiça de Deus. Jesus carrega esse aspecto forte que é justiça. Ele é um rei justo, ele vai reinar todas as nações direto de Jerusalém com justiça. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Vamos para a última bem-aventurança, versículo 11, aí já se conecta no 12. Vamos lá. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. 12. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu quero usar essa última bem-aventurança que fala a respeito da perseguição.
eu quero fazer uma conexão com o que o Leandro pregou no domingo passado, falando que na nossa nação, no Brasil, nós não somos perseguidos. E eu quero pegar um gancho desse assunto com ele e fazer uma conexão com o entendimento genuíno do que de fato Jesus está querendo nos ensinar sobre essa bem-aventurança. Assim como Leandro falou, que nós não sabemos o que é ser perseguido, porque nós temos uma liberdade de expressão tamanha na nação brasileira. Existem lugares do globo que nós, talvez, com a cultura que estamos acostumados aqui no Brasil, nós não conseguiríamos suportar. Foi basicamente isso que o Leandro falou. E a conexão que eu quero fazer é que a vida comprometida com as bem-aventuranças, que sinaliza aspectos do reino vindouro, é também se preparar para um nível de perseguição que está por vir e que vai nos alcançar. O fato da cultura, do sistema da nação brasileira permitir uma liberdade de expressão, você pode expressar a sua fé naturalmente, não quer dizer que nós vamos estar livres de sermos perseguidos. Nós sabemos que o fim dos tempos se aproxima e que é inevitável, querendo você ou não, eu querendo ou não, nós vamos ser acometidos de efeitos que é bom que nós já estejamos preparados. Como? Se comprometendo com os valores do reino de Deus. Falando especificamente dessa bem-aventurança, bem-aventurados que são perseguidos pelo meu nome. Isso é motivo de glória. Eu quero que nós compreendamos que existe uma relação muito forte com a realidade da igreja de Israel e o contexto da segunda vinda. E nós precisamos elevar o nosso pensamento que, mesmo hoje, parecendo que, mesmo diante de algumas coisas que têm sido mexidas, até mesmo por conta da pandemia, aparentemente tudo vai permanecer igual. Eu quero elevar o seu pensamento para o fato de que a nossa relação por ser igreja gentílica, está totalmente conectada à igreja de Israel, para que Deus faça o que Ele precisa fazer com os judeus no fim dos tempos. O que eu estou querendo dizer? Que pode ser que Deus mova a minha e a sua casa para dar suporte, por exemplo, para judeus que vão ser perseguidos, porque a nação de Israel vai se vir nos últimos dias um ódio sobremaneira sobre a nação de Israel, e os judeus vão ter de ser abrigados. Já imaginou se a minha e a sua casa puder abrigar um judeu, e nós corrermos risco de vida por isso? Ou seja, estarmos cooperando com o que Deus quer fazer, porque à medida com que essa ação da igreja gentílica se instala, os judeus vão sendo acometidos de um ciúme. E isso é parte, para você que compreende o que eu estou querendo dizer, é parte do contexto do retorno de Jesus. É claro que aparentemente eu elevei o seu pensamento para uma coisa que você nunca parou para meditar. Mas se nós estamos comprometidos com a vida genuína do Evangelho, ou seja, com os sinais do reino vindouro, perseguição vai fazer parte da nossa jornada. Ainda que na nação que nós vivemos, o nível de perseguição não se compara a outros lugares que nós sabemos que a extremidade é bárbara. À medida com que o desenrolar dos eventos do fim vão acontecendo, Deus vai nos mover como igreja para participar do seu plano. E aí sim, nós poderemos experimentar de algumas coisas que hoje
Nós às vezes não acreditamos ser possível. Então quero chamar a sua atenção para esse ponto. O ser perseguido por conta do Messias, por conta do Evangelho, hoje falar que é motivo de glória, talvez eu possa arriscar em dizer que é desconhecido isso para nós. Mas, lembra do convite que Deus está fazendo nesse momento para mim e para você, para nós nos comprometermos com os sinais que fala do reino vindouro, ou seja, com as características do Evangelho. É uma oportunidade para nós engajarmos de uma forma plena, de uma forma verdadeira, com o que realmente significa viver o plano de Deus, com o que realmente significa viver o Evangelho. Então, eu quero partir para o final, lendo já essa última bem-aventurança, como eu discorri aqui. Eu quero que você compreenda que o foco do engano em tudo isso que eu abordei está em que, à medida com que nós não compreendamos os valores do reino de Deus, e não identificamos que os valores do reino de Deus está descrito no Sermão da Montanha, logo nós não nos comprometemos com isso. Então, nós estamos vivendo um engano de evangelho. Então, o Deus desse século cegou o nosso entendimento, e aqui o contexto fala dos ímpios, tem um foco nos ímpios, mas eu quero fazer uma abordagem que, se nós não estivermos com os olhos atentos para o que de fato significa o Evangelho e a conexão com que o Evangelho faz com o reino vindouro, o que nós estamos vivendo e chamando de Evangelho é um engano. Então, essa não é uma mensagem para gerar um terror no seu coração, mas é para produzir em mim e você um arrependimento genuíno e entrarmos na apropriação sincera das boas novas. É bem verdade que, se nós refletirmos juntos, nós vamos ver um conjunto de coisas que reconhecemos que nós não conseguimos. Nós até desejamos. Nós desejamos viver o Evangelho genuíno. Nós desejamos viver um estilo de vida que sinaliza os dias que estão por vir, que anuncia o reino milenar. Mas nós sabemos da extrema dificuldade que temos, mas nessa hora, o próprio Deus, por intermédio de Jesus e por meio do Espírito, está nos convidando a dobrarmos o nosso coração, considerando as bem-aventuranças, em nos apegar na vivência delas, contando com o auxílio dEle, para que nós de fato possamos ser parte das bem-aventuranças. Então, não estou falando de uma mensagem ou abordando um contexto para gerar mais uma cobrança no seu coração. Mas se nós estamos falando tanto do Evangelho, se temos lido tantos livros que falam sobre a necessidade de termos um Evangelho puro, nós precisamos fazer uma reflexão, se nós não estamos vivendo enganado, só lendo bons livros, falando de coisas do Evangelho, mas não nos comprometendo com a mensagem do Evangelho. Ou seja, com os valores centrais do reino de Deus. Então é um convite. Deus de fato está dando essa oportunidade para nós nos debruçarmos, não só na compreensão do Evangelho, mas na apropriação desse contexto. Nós podemos impactar o lugar onde nós vivemos, nós podemos impactar a sociedade presente, não queremos somente desenvolver o nosso talento, que isso é muito bom e é importante, mas se os valores centrais do reino que nós falamos, que vivemos, não estiverem sendo parte do que nós nos comprometemos, primordialmente, a mensagem do Evangelho não está compatível com o que ela é de fato. A mensagem do propósito eterno de Deus
não está sendo comprometida com o que Ele é de fato. Então eu queria chamar a sua atenção nessa hora. Vamos orar. Pai da glória, eu te agradeço, Senhor, porque você tem produzido por meio do presbitério da igreja local uma sensibilidade em liberar sobre a igreja, Senhor, a necessidade de se apegar ao genuíno evangelho, aquele que nos ensina a nos negar as nossas paixões carnais e nos apropriar do que nós chamamos de valores que expressam a natureza de Jesus. Obrigado porque você tem liberado visão e nós queremos fazer dessa série uma oportunidade para nós testemunharmos, Senhor, do reino que está por vir, Senhor. Nós não só queremos anunciar a belíssima mensagem do Evangelho, nós não só queremos falar, ensinar, esboçar a belíssima mensagem do plano eterno, do plano da promessa, mas nós, Senhor, estamos nos comprometendo em nos apropriar da mensagem do reino vindouro. Deus nos ajuda a de fato andarmos, Senhor, pregando o Evangelho, mas testemunhando dele, ainda que isso custe a nossa própria vida, ainda que isso custe o nosso conforto, ainda que isso custe, Senhor, o confronto interno do nosso homem interior. Nós estamos submetidos à sua liderança, e a sua liderança, Senhor, não é relativa sobre nós, a sua liderança é absoluta. Então nessa hora, eu oro pedindo, Senhor, recaia sobre nós com um senso de quebrantamento, e nos ajuda a compreender que você está nos chamando a não somente a falar das boas novas, mas a anunciar o reino vindouro através da mensagem do Sermão da Montanha. Oh Pai da glória, nos ajuda diante das nossas fraquezas, nos ajuda, nós abraçamos voluntariamente, Senhor, as nossas fraquezas, quando reconhecemos que nós não somos bons, quando reconhecemos que nós não temos a capacidade, quando reconhecemos, Senhor, que ainda que tentamos, Senhor, nós paramos no meio do caminho. Então nos ajuda, liberando graça especial, para caminharmos como igreja, para cooperarmos, Senhor, no Evangelho, para cooperarmos no desenrolar do seu eterno plano. Libera um senso de quebrantamento, com um olhar de redenção, com um olhar, Senhor, de salvação. Você ainda não está nos rejeitando, você está nos chamando para perto, você está, Senhor, nos chamando para caminhar com você, vivendo como você, Senhor, sendo como você. Nos ajuda nessa hora, é o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Eu quero dizer que essa é uma mensagem, como eu já disse, que vai contra a cultura do século presente, então é um contexto muito pesado. Aliás, tudo que nós estamos falando sobre a mentalidade do Deus desse século é uma mensagem muito forte, é um contexto muito pesado, e nós precisamos da graça de Deus para nos ajudar nessa hora. Eu espero que essa palavra tenha nutrido o seu coração e servido para aquecer a sua vida de devoção ao Senhor. Deus te abençoe. Um grande abraço.